Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui de volta. Bom reencontrá-los, embora nós não estejamos de forma síncrona. Sinto a vibração de vocês, esta fé inabalável que move os estudantes e as estudantes, seja de qual área for, seja para fins de OAB, de concurso, para o querido e nem tão querido Enem, para a melhora prática da nossa atuação enquanto magistrados, magistradas, servidores, servidoras, advogados, advogadas, enfim. Estudar é sempre um ato de inconformismo, de resistência, é um cuidado que a gente tem com a gente mesmo, né? O que de fato nos move aí a levar algo personalíssimo adiante. Então, estamos aqui de volta. Hoje nós vamos fazer o nosso terceiro encontro a respeito de alguns temas que nós separamos aqui para uma revisão em termos de direito empresarial. Sou o professor Alex Alberto Rochucci Rezende, nós já nos encontramos aqui anteriormente. Continuem firmes e fortes, continuem seguindo esta trajetória que vocês vêm traçando. Eu sei que muitas vezes, pessoal, é difícil. Eu, quando estava lá prestando concurso para magistratura também, em alguns momentos, sentia o peso da incerteza, da dificuldade, da ausência de edital, sentia a cobrança interna e também a cobrança externa. A gente tem que conviver e aprender a viver, né, com essas circunstâncias todas. Mas uma coisa eu posso assegurar para vocês: o dia da minha posse, em 2016, dia 12 de setembro de 2016, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Pude ver ali a satisfação na face dos meus pais, e eu acho que talvez esse tenha sido o maior presente que eu tenha ganhado em decorrência de todo o esforço para passar na prova da magistratura. Então, não abandonem o sonho de vocês, lembrem que se hoje vocês não se sentem preparados, ontem vocês se sentiam muito menos, né? Então, a gente tem esse sentimento de incompletude e talvez a gente leve esse sentimento até o fim da nossa existência, porque somos humanos. Mas, dentro disso tudo, tentem olhar ao redor, tentem se alimentar daquilo que vocês já conquistaram, daquilo que vocês, de fato, já adquiriram, e esse conhecimento ninguém tira de vocês. Então, para nós melhorarmos ainda mais o nosso conhecimento, a nossa interação, vamos seguir aqui. Hoje nós vamos falar de títulos de crédito, né? Eu sei que muitos e muitas de vocês adoram essa matéria. Títulos de crédito estão ali no Código Civil e também em algumas leis esparsas. Se tratam de mecanismos, de ferramentas de estruturação de negócios, de formas de distribuição de riqueza, circulação de mercadorias e também prestação de serviços, né? Então, a forma que estrutura esta relação, pagamentos, etc. É certo que nós temos uma evolução em termos de meios de pagamento, sobretudo nesta era digital que nós vivemos, mas ainda assim, né, a maior parte dos títulos de crédito continuam circulando e continuam sendo cobrados. Com base nisso, então, vamos seguir aqui, vamos tocar o nosso barco. E, basicamente, pessoal, esses títulos de crédito, eles surgem ali na Idade Média como um modo de facilitar a circulação de riqueza, negociação entre comerciantes, transferência de riqueza, né? Com o passar do tempo, se passou a abandonar ali aquele meio mais rudimentar de pagamento, o transporte da própria moeda, o transporte de ouro, o transporte de pedras preciosas, transporte de mercadorias para fins de escambo. E isso tudo passou a ser representado, né? Então, basicamente, o título de crédito é um representativo, é um designativo, né? Um sinal de riqueza que representa aquele meio físico, aquele lastro que vai fazer, de fato, né, às vezes, de troca entre tempo e dinheiro, entre mercadoria e dinheiro.
E esta circulação de títulos de crédito, enquanto forma de transferência de riqueza, pessoal, foi muito importante para o fomento das relações negociais. O capital passou a circular mais rapidamente, né? Nós sabemos disso. E então, se passou a pensar em uma forma internacional de padronização dos meios de elaboração, de circulação de riqueza. E com isso, né, diversos países pretenderam disciplinar esses títulos de crédito para garantir uma segurança das trocas, né? Porque se é um representativo de riqueza, eu devo assegurar que, de fato, este é um título autêntico, este é um título que confere o direito ao recebimento da quantia nele representado e, obviamente, que ninguém quer receber um título fraudulento, ou um título que, de fato, não confira os direitos nele enunciados. Né? Então, com base nisso, pessoal, foi elaborada a convenção e as seguintes, né, convenções de Genebra, que criaram ali uma lei uniforme sobre os títulos de crédito. A Convenção de 1930, ela dispunha sobre o cheque, a Convenção de 31 dispunha sobre notas promissórias e letra de câmbio, e isso tudo acabou sendo ratificado pelo Brasil e foram promulgados os decretos 57595 de 66, 57663 de 66, que dispõem, né, sobre também o cheque, que dispunham sobre a letra de câmbio e também as promissórias, tá? E com base nisso, então, nós tivemos diversos outros instrumentos normativos. Nós temos a Lei 7357 de 85, que é a chamada Lei do Cheque, né, que vem disciplinar essas circunstâncias, a Lei 5474 de 68, que regulamenta a duplicata, e também, né, mais recentemente, nós tivemos o Código Civil de 2002, que veio versar sobre alguns títulos de crédito, veio regulamentar a matéria, e principalmente, pessoal, em relação àqueles temas que são mais comuns a todos esses títulos de crédito, né? Então, no Código Civil, vocês vão encontrar boa disciplina a respeito dos títulos de crédito, vão verificar lá que, de fato, existe previsão e certa previsibilidade a respeito dos títulos de crédito, tá certo? Então, os títulos de crédito em si, pessoal, obviamente, eles possuem algumas características determinadas, né? E essas são características peculiares, especiais, que vão promover ali maior segurança na circulação desses títulos e, consequentemente, facilitar, né, essa transferência de riqueza. Uma das características é a literalidade. Tá? Então, eu elaborei aqui um roteiro para vocês, um materialzinho que a gente pode ir seguindo. Vocês têm aqui até algumas perguntas já com a resposta disposta no dispositivo, e nós vamos conversando aqui a respeito de todas essas circunstâncias. Então, uma das características dos títulos de crédito é a literalidade. E por literalidade se entende que o título, ele confere exatamente o direito expresso no documento. Apenas pelo aquele valor constante na cártula, pessoal, e aí cártula é, de fato, né, o documento representativo daquela obrigação, o título na sua forma material, apenas pelo valor constante na data do vencimento inserida, poderá o executado ser demandado, né, pelo pagamento. Então, se pode executar o devedor na data estabelecida no título, pelo valor ali descrito. Então, por esta característica, a gente vai ver que somente haverá circulação daquele título pelos valores, pelos importes garantidos ali, porque o devedor, com isso, vai ter a certeza de que, de fato, ele vai se obrigar apenas por aquilo que está expressamente constante na carta. E os credores vão ter a ciência exata
de qual direito é conferido naquele título. Então, por exemplo, né, um título que foi muito emitido, os jovens há mais tempo, né, como eu, se lembram muito bem do cheque, viram seus pais, seus parentes emitindo cheques, né? Eu mesmo tive cheque, por um período curto, mas eu tive cheques, e, obviamente, eu emiti aquele cheque para fins de quitação de uma determinada obrigação, e eu sabia que eu seria demandado, se não quitasse aquele cheque, exatamente por aquele valor que estava ali enunciado no cheque, nem mais nem menos do que aquilo. Né? Então, a literalidade tem a ver com, efetivamente, aquilo que consta de maneira literal. Já por cartularidade, se entende como sendo aquela circunstância em que o direito ele precisa estar incluído em um título escrito, também conhecido como cártula. Tá? Então, o título de crédito ele é materializado neste documento, e a apresentação deste documento se torna imprescindível para que se possa dar o exercício daquele direito conferido naquele título de crédito. Então, a materialização nesse documento integra esta tentativa de facilitação de circulação, porque os terceiros já conhecem a forma material, a cártula, que representa aquela espécie de título, já tem conhecimento a respeito daquela circunstância. Né? Então, basicamente, a forma de se operar a relação crédito e débito é a entrega da cártula, né? E coincidentemente e concomitantemente a entrega do direito representado naquela cártula. Por isso, pessoal, e aí é importante que vocês sempre tenham à mão a lei seca, né? Se vocês forem lá ao artigo 324 do Código Civil, vocês vão se recordar que lá no 324 está escrito o seguinte: a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. Tá? Então, consequentemente, pessoal, se presume que houve pagamento, se presume que eu só entreguei o cheque, só te devolvi o cheque, só te devolvi a nota promissória, só te devolvi o título de crédito, se você me fez o pagamento. Não teria razão, né, de forma presumida, é claro, que eu te entregasse o cheque ou te entregasse o outro título de crédito qualquer sem que você tivesse feito o pagamento. Mas o parágrafo único do artigo 324, obviamente, traz a exceção, porque aqui se trata de uma presunção relativa, e diz que ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento, certo? Então, aqui nós estamos falando de uma presunção relativa, entrega da cártula, né? Faz presumir a ocorrência do pagamento. Então, é claro, pessoal, que o Código Civil ele já veio lá mitigando essa característica da cartularidade e passou a permitir, né, a emissão de títulos de crédito baseados em caracteres, em programas, em sistemas de computador ou meio técnico equivalente. Né? Então, se passou ali a pensar-se em uma estruturação de título não físico, digamos assim. Né? Então, o Código Civil ele já antevia o futuro, né, obviamente, e ali no artigo 889, parágrafo 3º, lá do Código Civil, e no caput do 889, a gente verifica que deve o título de crédito conter a data de emissão, indicação precisa dos direitos confere e assinatura do emitente. E o parágrafo 3º diz: o título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente que constem de escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo. Então, nós vamos vendo que há uma tentativa, uma transição, né? E essa nova perspectiva, essa nova estruturação tecnológica, obviamente não substitui os princípios basilares dos títulos de crédito, mas substitui a forma de emissão, moderniza essa forma
de emissão, né? Então, por exemplo, na cédula de produto do produto rural, aquela cédula que pretende estruturar uma negociação ali agrícola, pessoal, consta que pode ser feita o seu registro em sistema de liquidação financeira, né? Então, isso está lá na Lei 8929 de 94, no artigo 59. E, além disso, pessoal, a Lei 13.775 de 2018, 13.775 de 2018, disciplinou a emissão da duplicata sob a forma escritural ou eletrônica. Então, vejam que aí há um rompimento total com a cartularidade física. Então, quando vocês ouvirem falar sobre título de crédito escritural ou eletrônico, tem relação com esta forma de emissão sistêmica, né? Então, a emissão ali consiste no lançamento em um sistema eletrônico de escrituração que vai ser gerido ali por uma entidade que exerça essa atividade de escrituração de duplicatas, tá? Sob forma eletrônica e vai guardar as mesmas características. Então, a gente verifica que, de fato, há uma possibilidade de cartularização eletrônica, digamos assim, dos títulos de crédito. Perfeito? Quanto à autonomia, pessoal, que é uma outra característica do título de crédito, ela está a dizer que o possuidor de boa-fé ali daquele título, ele vai exercer, por meio dele, um direito próprio, né? Então, quer-se dizer com a autonomia que o direito ele não pode ser restringido em decorrência das relações anteriores entre os possuidores do título em si ou com o devedor, tá? Então, a autonomia, ela faz com que as obrigações que se derivem do título sejam consideradas independentes entre si. Então, as diversas relações jurídicas formadas naquela cadeia de circulação vão implicar o direito de que cada um possa exercer de forma própria aquele direito, de forma autônoma. Então, a autonomia, ela permite a circulação dos títulos, garantindo segurança ao titular daquele título, de forma desvinculada das obrigações anteriores, tá certo? E, além disso, pessoal, para justificar a autonomia, nós temos outras duas características que se agregam à autonomia, que é a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais. Então, por abstração, pessoal, a gente verifica como sendo uma característica que traz independência da emissão do título de crédito em relação à causa que motivou a criação. Então, o título é considerado abstrato em relação à sua causa. A princípio, e aí a gente tem que entender que há exceção, todo título de crédito tem uma relação jurídica de crédito e débito que fundamenta ele, né? Então, o título de crédito, ele surge de uma obrigação, de um negócio jurídico, de algo precedente a ele, né? Mas, no entanto, o próprio título ele se desvincula daquele negócio jurídico motivador. E aí, isso faz com que, eventualmente, algum vício que contamine o negócio jurídico e que possa ter motivado a emissão do título, seja irrelevante em face da circulação do título de crédito. Porque, senão, pensem o seguinte, pessoal, poderia ocorrer de quem receber aquele título ficar ali, né, preocupado com as circunstâncias de emissão daquele título. E pensar, poxa, será que esse título vai ser... será que o negócio jurídico é válido? Será que, de fato, a relação jurídica precedente a este título é válida? Então, com base em uma ideia de se fazer com que o título possa circular com segurança, se cunhou esta ideia do princípio da abstração. Tá? Então, os títulos, embora eles sejam todos autônomos, pessoal, a obrigação, então, nele constante seja independente das obrigações anteriores, nem todos os títulos são abstratos. Então, considerem o seguinte, todos os títulos são autônomos, mas nem todos são abstratos. Por quê? Porque há títulos que são causais, os quais somente podem ser emitidos após determinado negócio jurídico. A duplicata é um exemplo de título causal.
A emissão da duplicata, ela está condicionada à existência de uma compra e venda de mercadoria ou de um contrato de prestação de serviço. Então, há uma fatura prévia para que se possa emitir a duplicata, e é chamada de duplicata fria, aquela duplicata que é emitida de forma desvinculada de uma fatura de circulação de bens ou de prestação de serviço, tá? Então, embora um título causal exija determinado tipo de negócio jurídico para ser emitido, após a circulação desse título, pessoal, se presume, né, ele se desprende do negócio jurídico que o motivou. Então, é um título causal, e, nesse sentido, a duplicata ela não é considerada um título abstrato, tá? Então, embora, pessoal, se faça ou não referência ao negócio jurídico que fundamentou a emissão, a invalidade do título de crédito não implica também a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Tá? Isso é importante. Isso está no artigo 888 do Código Civil, que diz que a omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito a sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Tá? Se existir ali alguma invalidade formal, vai se resolver em termos em relação ao título de crédito, mas isso não implica automaticamente a invalidade do negócio jurídico. E ainda que o título de crédito seja nulo ou anulável em razão da omissão de alguns requisitos legais, o negócio jurídico permanece válido entre as partes. Estão vendo? Então, essa é importante da autonomia e da abstração, características dos títulos de crédito. Além disso, pessoal, a outra característica que, obviamente, estrutura esta ideia que nós estamos pensando aqui, pessoal, que é, de fato, a questão da inoponibilidade das exceções pessoais. Então, além da abstração, uma das características decorrentes da autonomia é a inoponibilidade das exceções pessoais, porque esta característica faz com que o devedor ou os coobrigados do título não possam se recusar ao adimplemento da obrigação pela alegação de que, frente a um terceiro, possuíam exceções pessoais. Tá? Essas exceções pessoais são as alegações que têm ali fundamento o próprio negócio jurídico que motivou a emissão do título ou a circulação. Então, não se referem à própria carta, mas à obrigação que originou. Então, por exemplo, uma exceção pessoal seria o pagamento da obrigação originária, né, compensação, etc. Essas exceções cartulares, como falsidade de assinatura, que obriga ali que originou o título, podem ser opostas em relação a qualquer pessoa. Então, as exceções cartulares, mas não as exceções pessoais, tá? Só podem ser opostas pelo devedor ao credor, enquanto este for detentor do título. Mas a exceção pessoal em face do credor originário não pode ser oposta em face de terceiro de boa-fé, tá? Aqueles que sucederem ao negócio originário. Por quê? Porque este título confere certeza e exigibilidade, né? Naturalmente, se pretende estabelecer ali uma relação autônoma e abstrata que vá fazer com que terceiros possam aceitar aquele título como bom termo para uma antecipação de crédito, para o pagamento de uma outra obrigação, seja qual for esta circunstância, tá? Então, é muito importante que a gente conheça essas características principais, né, em relação aos títulos de crédito propriamente ditos. E aí, pessoal, a gente vai, aqui estão as questões de aval, de endosso, e nós vamos estudar, obviamente, isso, e vamos entrar em cada título específico e a gente vai comentando este tipo de circunstâncias, as questões de garantias, de endosso, entender o que é aceite, etc. Perfeito? Então, a letra de câmbio, por exemplo, pessoal, a letra de câmbio, ela se trata de uma ordem de pagamento à vista ou a prazo, que o sacador ali, que é o emitente em face do sacado, para que este pague ao beneficiário, né? Então, o sacador emite ali em face do sacado, para que este último pague ao beneficiário um valor da obrigação que está ali representado naquele título, naquela carta.
Então, se trata de um título abstrato e o negócio jurídico que fundamenta a emissão ou saque não precisa ser determinado, tá? Isso, a letra de câmbio vem lá prevista no decreto 57663, que trouxe aqui para o nosso ordenamento jurídico uma regra lá da Lei Uniforme das Letras de Câmbio e Notas Promissórias, estabelecida lá pela Convenção de Genebra. Perfeito? A letra de câmbio, pessoal, ela tem alguns requisitos essenciais. Então, ela deve ser instrumentalizada por uma cártula, que consiste num título formal, com requisitos fundamentais ali. Esses requisitos são a expressão letra de câmbio inserta no próprio texto do título, tá? Então, deve conter ali letra de câmbio, letra de câmbio. E embora o texto lá da lei uniforme faça menção à inclusão apenas da palavra letra, pessoal, a doutrina acabou interpretando esse dispositivo de modo a exigir a referência à letra de câmbio como obrigatória, tá? Se trata de uma ordem de pagamento pura e simples, de uma quantia determinada, tá? Além disso, deve existir ali o nome do sacado, na letra de câmbio deve constar a pessoa quem a ordem de pagamento é direcionada, o nome do beneficiário ou do tomador, a indicação da data em que a letra é sacada e a assinatura do sacador, tá? Então, essas são as principais características ali da letra de câmbio. Embora esses todos os requisitos sejam essenciais, pessoal, a consideração de cártula como letra de câmbio, nada impede que algumas informações não estejam presentes por ocasião do saque. A letra de câmbio, então, pessoal, emitida ou aceita, com algumas omissões ou em branco, ela pode ser completada pelo credor de boa-fé, antes da cobrança ou do protesto, tá? Então, uma letra de câmbio que traga ali uma incompletude nos seus requisitos cartulares pode ser complementada, tá? E isso está na súmula 387 do STF, tá? Importante vocês lerem esta súmula 387 lá do STF, ela é sempre muito cobrada, é sempre muito importante, porque ela vai trazer esta possibilidade de completude. Ela vai dizer que a cambial emitida ou aceita com omissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto, tá? Então, antes da cobrança ou do protesto, ela pode ser completada, tá bem? Então, isso em relação aqui a esta complementação, caso não venha plenamente completa. Além disso, pessoal, há a questão do aceite. O aceite é um ato cambiário não obrigatório na letra de câmbio, tá? O aceite é a concordância à ordem emitida pelo sacador para o pagamento ao beneficiário, tá? Então, não é necessário o aceite, o título deve ser apresentado ao sacador ali para fins de pagamento, tá? Então, não é obrigatório neste caso. O aceite, pessoal, se for feito, ele deve ser feito na própria letra de câmbio, tá? E consistirá na palavra aceite ou qualquer palavra equivalente, e vai ser assinado ali pelo sacado. A simples assinatura do sacado vale como aceite se realizada no anverso da letra, tá? No verso, a palavra aceite ou equivalente é obrigatória, para não ser confundida com o endosso. O endosso, por sua vez, que é ato privativo do direito cambiário e consiste na forma de transferência dos títulos de crédito à ordem, né? Então, por endosso, o endossante transfere o título de crédito e todos os direitos que são inerentes ao terceiro, o endossatário, aquele que recebe o título, né? O endosso, ele deve ser feito de forma pura, de forma simples. Ele não pode ser condicionado a nenhum evento futuro incerto. Qualquer condição que subordine é considerado como não escrito.
E essa expressão é muito importante para fins de títulos de crédito, pessoal. Se considera, por meio desta expressão não escrita, que aquilo que foi aposto ali no título não deveria estar, não observa regularidade e, portanto, não deveria ali estar inserido e, portanto, se considera que, de fato, não foi inserido. Além disso, pessoal, o endosso, ele transfere todo o título, de forma que o endosso parcial, ele não é válido, tá? O endosso parcial, ele é nulo, está lá no artigo 12, e essa disciplina consta como de impossibilidade, né? Para que seja feito ali, então, o endosso, basta pôr a sua assinatura na letra de câmbio, tá? Se for no verso do título, suficiente a assinatura para constituir o endosso. Caso seja feito no anverso, deverá a assinatura ser acompanhada da palavra endosso, para que não exista nenhuma forma de confusão com o aval, né? Ou com o aceite, perdão, pessoal. O aceite é aquele ato, né, de se aceitar ali, e o endosso como uma forma de se transferir, né? E aí eu disse que a gente iria direto para cá, pulando esse segundo slide, porque aqui a gente vai acabar tratando, né, das espécies de endosso e todas essas diretrizes que acabam sendo diretrizes gerais a todos os títulos de crédito, né, com algumas ressalvas particulares. Mas há algumas espécies de endosso, então o endosso ele pode ser próprio ou pode ser impróprio. O endosso próprio é aquele que transmite a propriedade do título de crédito e os direitos decorrentes dele. Então, há duas formas de endosso próprio, o endosso em preto e o endosso em branco. O endosso em preto é aquele que, além da assinatura do endossante, tem a indicação do endossatário, o beneficiário do crédito. Já no endosso em branco, é aquele que simplesmente, pessoal, consta a assinatura do endossante, sem que haja qualquer designação, qualquer indicação do endossatário ou do beneficiário. Então, o endosso em branco, ele acarreta a característica de a letra de câmbio se tornar similar à letra de câmbio ao portador, né? Porque vai permitir ali a livre circulação sem a identificação do beneficiário, percebe? Então, o título ao portador é aquele que não traz o beneficiário, né? Cheque ao portador, por exemplo, que é admitido no nosso direito apenas até o valor de R$100, é aquele que não traz ali, né, designado o beneficiário daquele cheque, tá? E, além disso, pessoal, quando a gente for falar em endosso em branco, que consta mesmo a mera assinatura do endossante, esse deve ser feito obrigatoriamente no verso do título, ou na folha anexa, tá? Artigo 13. Porque no endosso em branco, em relação à letra de câmbio, isso vai se transmitir pela mera tradição da cártula e não se pode confundir lá com o aceite que nós acabamos de ver. Tá? Além disso, pessoal, nós temos ali outras hipóteses, né, outras espécies de endosso, né, como, por exemplo, o endosso impróprio. No endosso impróprio, não há transferência do crédito, vejam só, apenas pode ser exercido alguns direitos pelo detentor do título. Então, endosso impróprio, por exemplo, é o endosso mandato, o endosso calção ou o endosso garantia. O endosso mandato é caracterizado como endosso procuração. Consiste naquele endosso que contém as expressões valor a cobrar, ou para cobrança, ou por procuração, ou qualquer outra menção que vá implicar essa conferência de um mandato, né? Este endosso vai fazer com que o endossatário não receba a transferência do crédito, mas apenas o direito de recebimento. Então, ele vai se constituir ali como um procurador para aquele recebimento, tá certo? O endosso calção é considerado também um endosso próprio, porque não tem a finalidade de transferir a titularidade do crédito. O título de crédito endossado vai assegurar o cumprimento de uma obrigação principal e vai, eventualmente, ali constituir um penhor sobre a cártula, né?
lá nos termos da Lei 19 uniforme, tá certo? Além disso, pessoal, há a circunstância de possibilidade de cessão de crédito e endosso, né? A cessão transfere a titularidade do crédito, assim como faz o endosso. Os efeitos dessas transferências, no entanto, eles são diversos. Na cessão de crédito, que se trata da transferência de obrigação tipicamente do direito civil, o Instituto é disciplinado pelo artigo 286 e seguintes do Código Civil. Na cessão, nós temos ali a transmissão de um direito já existente a terceiro. Não há independência e criação de nova obrigação, mas apenas a transmissão de algo já existente. Como consequência, o vício da cessão anterior contamina as posteriores, tá? Bem como o cessionário ali, ele só vai poder exigir a satisfação da obrigação do devedor. No endosso, como uma transferência cambial, a autonomia do direito do endossatário em relação aos endossatários anteriores. Então, vejam aqui a diferença entre um instituto e outro. As obrigações no endosso, eles são independentes. Então, o vício de um endosso não contamina os demais apostos ali no título, tá? E o endossatário não é restrito à cobrança da dívida do devedor principal, mas também ele pode cobrar ali todos os coobrigados do título. Perfeito? Então, há algumas diferenças ali que não são tão singelas assim, não é? E também nós temos a circunstância do aval, pessoal. O aval é um instituto de direito cambial que se traduz ali em uma garantia cambiária. O aval é dado por terceiro ou mesmo por um dos signatários do título, e nesse sentido o avalista, né, que é quem confere o aval, ele vai fazer ali com que a obrigação constante do título de crédito seja paga por determinado devedor, ou seja, o avalizado, né? Isso está lá no artigo 30 da Lei Uniforme. Trata-se de uma garantia, pessoal, fidejussória, né? O aval ele deve ser escrito na própria letra de câmbio ou em uma folha anexa. E ele se operacionaliza com a assinatura do avalista ou daquele que presta o aval, e caso seja feito no verso da letra, vai precisar exprimir pela palavra bom para aval ou qualquer equivalente, tá? E aí é assinada pelo avalista. Então, vejam que, obviamente, essas tentativas todas têm de facilitar o entendimento. Então, se consta ali um local apropriado para a realização do aceite, do endosso e do aval, para que não haja confusão de um instituto em relação ao outro, né? Então, por isso que há formalidades. O aval, pessoal, nesse sentido, ele vai indicar a pessoa a quem será dado, né? Ou seja, o avalizado, ali, o avalizado é o garantido, né? E aqui nós temos a hipótese de aval em preto. Então, o avalista, ele consta ali quem é o avalizado. Se não constar a indicação do avalizado, o aval vai ser considerado como em benefício do sacador, tá? É o aval em branco, mas nesse sentido, então, a gente já vai saber a quem ele se refere, que é o sacador, tá certo? A doutrina ainda, pessoal, isso é importante, pouco se fala a respeito disso, embora a doutrina, muitas vezes, né, mais fale sobre aval em branco e aval em preto, a doutrina também traz uma outra figura, que é o aval antecipado. Este é o aval em preto, que tem por obrigação garantir expressamente a do sacador. Então, o aval em preto, ele traz uma obrigação garantida e expressamente em relação à do sacador, tá? Então, caso não o sacado, não aceite o título, o avalista não se isentará da obrigação, pois a obrigação do aval ali, ela é autônoma em relação à obrigação do avalizado. Então, o avalista responderá como se fosse o sacado. Perfeito?
O avalista ele é responsável na mesma medida do seu avalizado ali, tá certo? Pelas circunstâncias daquele título. Então, este é o aval. E o aval, pessoal, muitas vezes, ele se confunde ou gera dúvidas quando contraposto à fiança. O aval e a fiança exigem uma autorização dos respectivos cônjuges para serem prestados, tá? A menos que o fiador e o avalista sejam casados sob o regime da separação absoluta de bens. Isso está no artigo 1647, inciso 3, lá do Código Civil. O aval, no entanto, pessoal, ele não se confunde com a fiança, né? A fiança se caracteriza por uma garantia pessoal, acessória à obrigação principal. O aval, né? O aval se caracteriza, né, por uma garantia pessoal, acessória à obrigação. Ao contrário, pessoal, a fiança, né? Confundi vocês aqui agora. A fiança se caracteriza por uma garantia pessoal, né? O fiador, a gente sabe, ela acessória à obrigação principal. E ao contrário da fiança, no caso do aval aqui, uma pessoa garante, né, satisfazer aquela obrigação ali que consta no título. Tá? A respeito da fiança, a gente pode ir lá observar o artigo 818, né, pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não cumpra. Né? Então, a fiança é de ordem pessoal, né? O aval tem relação ali com as circunstâncias daquela cártula, daquele título em si, tá certo? E aí, obviamente, a extinção do título, né, da obrigação, se dá ali com o pagamento, com a entrega, né, da obrigação nela representada. Se não for satisfeita a obrigação do título, e aí é muito importante, pessoal, porque a gente tem a circunstância da ação cambial, né, a parte processual dos títulos de crédito, não satisfeita a obrigação do título, o tomador poderá exigir o pagamento por meio de ação cambial, caracterizada ali como um título executivo extrajudicial. Essa é a cobrança, né, aqui no caso da letra de câmbio, que nós estamos falando, e poderá ser realizado por meio de ação executiva, e vai depender ali de uma sentença que não vai ser, né, uma sentença condenatória, porque a gente tem ali a eficácia executiva do título. Então, nós não precisamos da fase de conhecimento, né, para o exercício desta ação cambial. Então, aqui, a respeito da letra de câmbio, quando eu falei lei uniforme, né, nós estamos falando desse decreto 57663, que tem conceito e os títulos, né, que a gente precisa saber, sacador, sacado e tomador. Perfeito? Em relação aqui à nota promissória, pessoal, nós temos na nota promissória uma efetiva promessa, né? Então, é uma promessa realizada pelo promitente ou pelo sacador de pagamento de uma quantia determinada ao tomador, ou beneficiário, ou a pessoa à sua ordem, né? Aquele que recebe ali a transferência daquele título. Então, não se confunde com a letra de câmbio. A nota promissória, ela se trata de uma promessa de pagamento, não em uma ordem de pagamento. Então, a letra de câmbio, ordem de pagamento. Nota promissória, promessa de pagamento, tá? O devedor aqui, principal da nota promissória é o próprio emitente do título, né? Ele faz a promessa de pagamento e emite aquela nota promissória e entrega para a pessoa. Não sei se vocês já viram a operacionalização das notas promissórias, mas geralmente são emitidas diversas notas promissórias e todos os meses, ou na data ali programada para o vencimento, aquele devedor comparece, vai até o credor e resgata a nota promissória, né? Faz o pagamento e recebe de volta a nota promissória. Então, o devedor recebe a nota promissória assim que faz o pagamento, e geralmente se rasga ali a nota promissória, ou pelo menos se retira a parte da assinatura, né? Para que ela não seja utilizada em detrimento do devedor que já pagou a dívida, né? Então, aqui é uma promessa de pagamento.
Como promessa de pagamento, pessoal, aqui não há figura do sacado, tá? O sacado geralmente, né, é uma instituição financeira, né? Então, ali o emissor do cheque determina que o banco pague ao beneficiário, né? Então, o sacado geralmente é uma instituição financeira. Aqui, pessoal, o sacador na nota promissória é o próprio devedor e não há necessidade de aceite, porque não há ordem de pagamento, perfeito? Se trata de um título abstrato, não é vinculado a um negócio jurídico subjacente que motivou a sua emissão, deve observar a característica da literalidade, porque é necessário ali que, de fato, se expresse a quantia decorrente da obrigação expressa ali na carta, certo? Então, a nota promissória, ela está disciplinada lá nos artigos 75 a 78 do Decreto 57663/67, e o artigo 77, ele estabeleceu que se aplicam as notas promissórias às disposições concernentes à letra de câmbio, desde que não sejam contrárias à natureza desse título de crédito. Por isso que a gente, obviamente, começou pela análise da letra de câmbio, que é um pouco mais extensa, um pouco mais formal, e então vocês já sabem que se aplica de forma subsidiária às suas disposições também a nota promissória. Perfeito? Enquanto uma promessa de pagamento. As questões envolvendo endosso, aval, pagamento, ressaque, ação cambial, prescrição, se aplicam às mesmas disposições lá da letra de câmbio, tá? Se ressaltando apenas, pessoal, que por ser uma promessa de pagamento, não há aceite, tá? Então, não há essa necessidade de aceite. E a gente passa, então, para o querido cheque, né? Aqui, pessoal, eu trago algumas circunstâncias aqui relativas à nota promissória, inclusive a súmula 258. A súmula 258, ela traz essa particularidade, dizendo que nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que originou. Porque vejam só, pessoal, quando a gente tem essa abertura de crédito, por exemplo, do banco, uma abertura de crédito, né, ou mesmo do banco, ou mesmo perante ali uma outra instituição, pessoas que emitiram esse tipo de título ou de abertura de fluxo de pagamento, a gente não tem propriamente a liquidez, porque há constantes pagamentos, liberações, amortizações, compras a crédito e etc., e não se sabe exatamente qual é o valor devido. Geralmente se estabelece ali uma linha de crédito, um valor máximo que pode ser tomado, mas esse valor é dinâmico, à medida em que as obrigações elas vão sendo contraídas. Então, o que a súmula está dizendo aqui é que não há autonomia por falta de liquidez, neste caso em específico. Perfeito? Então, esta é a particularidade ali da nota promissória. Quanto ao cheque, pessoal, o cheque se trata de uma ordem de pagamento à vista, né? Eu sei que a gente tem a prática do cheque pré-datado ou pós-datado, aquele cheque parcelado, né? Foi a forma que se observou no comércio para fins de fomento das operações, para fins de estímulo à economia, mas, no entanto, não foi esta a intenção do cheque. O cheque sempre foi cunhado para se tratar de uma ordem de pagamento à vista. E qualquer menção tendente ali a transformar em promessa de pagamento é considerada não escrita, de acordo com o artigo 31 da Lei 7357 de 85. Então, caso, por exemplo, alguém apresente o cheque antes da data combinada, esta compensação tem que se dar pelo banco, né? Ele deve pagar, desde que tenha, obviamente, valores na conta bancária, mas não se pode opor ali essa circunstância bom para ou a circunstância de ser um cheque pré-datado, porque é uma condição não escrita. Embora o STJ, embora a jurisprudência já tenha fixado, né, o direito à reparação moral no caso de apresentação antecipada, mas esta é a consequência a título de reparação civil, né? Nós estamos falando aqui de direito cambiário, tá certo? O cheque, pessoal, ele deve ser apresentado
no prazo de 30 dias, se emitido dentro da mesma praça, ou seja, onde reside, onde aquele cheque é emitido, onde a pessoa tem a conta, ou em 60 dias, quando emitido fora da praça, outras localidades. E a partir do vencimento deste prazo de apresentação, é que se inicia o prazo de prescrição, pessoal, que é considerado um prazo de 6 meses, tá? Então, para fins de manutenção da sua força executiva, ou enquanto um título executivo, a gente tem ali a observância deste prazo. Então, é 6 meses a partir do vencimento do prazo de apresentação, que pode levar a 30 dias mais 6 meses, ser emitido dentro da praça, ou 60 dias mais 6 meses, quando emitido fora da praça, é o que está aqui no material de vocês, tá? E eu trouxe também aqui uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 600, que vai dizer que cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ou sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária, tá certo? Então, o que ele está dizendo aqui é que, para fins de ação executiva, não se faz necessária a apresentação do cheque, né? Mas se pode ali exercer diretamente a ação executiva. Perfeito? Então, este é o nosso querido e laboroso cheque, né? Funcionou por muitas e muitas, por muito e muito período, né? Até que ele fosse substituído aí pelos cartões de crédito, principalmente, né? E, por último aqui, pessoal, nós temos a duplicata, né? A duplicata é um título de crédito causal, é sacado em função de um crédito proveniente de contrato de compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Então, a duplicata tem esse nome em razão de ser sacada após a fatura, né? Então, a fatura é uma nota de mercadoria emitida pelo vendedor, né? Onde há ali a discriminação de toda a transação, então, há a emissão da duplicata para instrumentalizar esta compra, esta circunstância. Então, aqui há uma particularidade específica por ser um título causal, né? Não um título totalmente abstrato, como nós vimos lá em relação aos demais títulos, né? Então, aqui é autônomo, mas a sua abstração ela é condicionada ao negócio jurídico precedente. O aceite na duplicata mercantil, pessoal, ele é obrigatório, tá? Porque o sacado, que é o comprador, ele só pode recusar numa das hipóteses previstas lá no artigo 8º da Lei 5474, que são avaria ou não recebimento de mercadoria, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco, vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou quantidade da mercadoria devidamente comprovada, e divergências nos prazos ou nos preços ajustados, tá? Então, a duplicata mercantil, ela tem essas características e ela pode ser protestada por falta de aceite, falta de devolução e falta de pagamento, tá? Não se esqueçam dessa circunstância. E, por último, pessoal, nós temos também a possibilidade de duplicata escritural, eletrônica ou virtual, tá? A Lei 13.775 de 2018, deem uma lida nesta Lei 13.775 de 2018, ela criou essa figura da duplicata escritural, eletrônica ou virtual, e então, a emissão da duplicata, ela não é mais realizada naquela cártula física, mas num sistema eletrônico, tá, de escrituração ali, administrado pela entidade que exerce essa escrituração duplicatas escriturais, né? Os elementos da duplicata devem estar lá escriturados no sistema e vai indicar, né, a apresentação de aceite, devolução, e a formalização, né, para fins de prova de pagamento. Então, não deixem de observar esta lei 13.775, que vai estruturar a duplicata em sua forma eletrônica, virtual ou escritural. Perfeito, meus amigos e amigas. Tentamos trazer aqui as principais características, os temas que mais
geram dúvidas em relação aos títulos de crédito. E então, agradeço muito pela oportunidade, pela presença de vocês. Continuem firmes e fortes, vai dar certo. Eu sei que é um projeto corajoso, um projeto longo, de muita dedicação, mas tenho a certeza que vai dar certo. Então, até logo, até o nosso próximo encontro. Um abraço, minha gente.